Qual o melhor sistema? Aquele que você usa. Isso, tá começando mais um vídeo no canal e o foco desse canal é você extrair o máximo do sistema da sua empresa. Então vamos lá. Então hoje a gente vai trocar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência profissional, apresentar um pouquinho sobre cada uma, né? Para que vocês nos conheçam e em seguida a gente vai colocando insights da nossa rotina, do nosso dia a dia, para que você consiga absorver e extrair conteúdos legais aí que pode ajudar no desempenho. Eu acho que o melhor jeito de começar é a gente contar um pouco da nossa história mesmo, mas desde o comecinho mesmo, né? Sim. E tem que começar por mim, porque eu sou mais velha. A gente tem 10 anos de diferença. E na ocasião eu fazia faculdade de ADM e você estudava no colégio, sim, né? E quando eu me formei em ADM, eu trabalhei na área como estagiária numa multinacional. E aí eu fazia parte de vendas, mas eu já tinha acesso a diversos setores da empresa. Então, interagia com o pessoal da produção, eu negociava com o pessoal da transportadora, da logística, falava com o cliente, falava com o representante de todo o Brasil, falava com o financeiro. Então, me deu uma bagagem muito boa na prática da ADM. E por que eu falo isso? Porque hoje, como consultora, isso faz de implantação de sistema e tudo mais, faz toda a diferença quando você vai conversar com o empreendedor. Porque você precisa saber de processos, né? Então, volta que... Pode falar. Anota essa palavra, processo. Volta que, na ocasião, nosso pai, ele era conselheiro tutelar na cidade. E ele, então, começou a fazer um trabalho lá, muito, muito legal. E ele, sabendo da minha expertise aí, mexer com o computador e tal, ele me chamou para fazer um trabalho com ele de tabular as informações. Quais bairros que tinham mais ocorrências, idade de crianças negligenciadas, motivo de ocorrência e tal. E aí eu tinha um pouco de pitaco no Excel e comecei a enveredar no Microsoft Access. Na ocasião era bem tímido assim, mas eu consegui fazer uma tela de cadastros, onde ele colocava todos os dados da família e dessa tela extraía os relatórios. Meu, eu me sentia programadora. E aí abriu um mundo novo para mim, porque na ocasião começou os tecnólogos nas faculdades. Comecei a fazer o tecnólogo em análise de sistemas. E aí se abriu um mundo para mim, porque o meu TCC foi a respeito desse trabalho que eu fiz no Conselho Tutelar. Voluntariado, né? Como voluntária, ajudando ele, mas assim, com uma sede de aprender, assim, e deu super certo, assim, foi um case bem legal, assim, de TCC e tal. Na ocasião, eu não fiz no Access, eu fiz em VB, que onde eu estagiava era essa linguagem também. Então, foi uma experiência muito legal. Nesse meio tempo, a Luciana... tudo começou com a ânsia de querer fazer engenharia, que era um sonho, e eu acabei que não me adaptando à faculdade na época por conta de período. Eu sempre fui muito de me dedicar, concentrar num período que eu já estava habituada de escola, de manhã, e aí chegava deslocamento, era fora daqui, da cidade de Cabreúva, que onde hoje eu moro, né, e sempre morei, mas eu não me adaptei à faculdade. Eu chegava atrasada por conta da logística, e isso me frustrava no quesito cobrança, né. Eu quero estudar de manhã, eu quero estudar de manhã. Foi quando o curso não tinha de manhã e eu ficaria aquele ano parada, né? Todo mundo calma, reflete de fato o que você quer. E foi quando surgiu a RH, Recursos Humanos, que foi uma faculdade que eu confesso que foi uma tendência de destino, né? Que me colocou aí, onde me deu a maturidade de entender o que é um mundo de uma faculdade em si, né? O quesito educacional. Esse universo, né? Era novo. Então, eu aprendi muito, uma faculdade que me deu um pilar, assim, sobre pessoas, né, que além da parte da tecnologia, anota também essa palavra aí, pessoas, a gestão de pessoas é muito importante, e eu pude absorver o máximo com isso para saber o perfil, entender como que cada pessoa tem sua característica, qual mais predominante, etc e tal, né? E um parênteses também que
ajudou muito você a consolidar a tua área de vendas, né? Sem dúvida, que eu me desenvolvi na área comercial, né? Mas nessa faculdade de recursos humanos, que foi quando eu comecei, né, nesse mundo educacional e de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né? Que a Fê. Então tá. Aí cota para que eu estava estagiando nessa empresa. E aí você decidiu fazer sistema de informação. Então, foi exatamente. Não é? Quando eu estava para concluir a faculdade de RH, eu precisava de um estágio, eu estava correndo, não conseguia. Foi quando eu desabafei para a Fê se ela conseguiria conversar onde ela trabalhava para conseguir um estágio para mim. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de trabalho, que eu tenho gratidão pela oportunidade que eu recebi dos sócios, né, que me receberam. E na ocasião era uma empresa que eu estagiei por 3 meses cobrindo a férias de uma colaboradora, perdão, período de gravidez de uma colaboradora, eu fiquei 6 meses. E era uma empresa de sistemas, mas era sistema web e voltada para comércios na região de Jundiaí. E aí eu tive uma bagagem super boa, porque essa empresa também era em UVB, e ele me ajudou com o meu TCC, assim, tem muita gratidão também, um pessoal super bacana. E aí eu saí de lá de 6 meses, já comecei a colocar meu currículo, atualizei meu LinkedIn, e uma outra empresa em Jundiaí me localizou e pediu uma entrevista, um bate-papo, tipo, numa semana seguinte, para trabalho como consultora. E essa empresa que eu entrei era de RP para distribuidoras, pequenas e médias distribuidoras de bebidas. Foi essa que eu tive a primeira oportunidade de estar. E aí, na ocasião, nesse meio tempo, a gente sempre conversando, eu falei, eu consigo um estágio, porque eles estão precisando também. E aí, super casou, porque ele lidava com processos internos administrativos e também já tinha um pezinho nesse universo que ela estava tendendo a gostar, né? Sim. E aí, quando eu comecei, né, com um viés aí de área administrativa, com partes em recursos humanos, que era de fato o meu estágio, né, que eu também pude exercer isso lá dentro, eu já comecei a visualizar os processos de uma empresa que eu nunca vivenciei, apesar de ver por fora o que era, tios, né, conhecidos que tinham a vivência de um negócio, eu pude ver na prática o que era uma empresa, o que eram setores, o que eram processos, o que era departamentos. Era uma empresa pequena, né? Pequena. Eram 2 sócios, assim, tinha uma carteira de clientes muito nichada nesse sistema para distribuidoras, né? Mas esse perfil de empresa você consegue acessar vários setores, né? Sim, e não é pelo porte ser pequeno que ela não deixa de ter um processo, de ter um departamento, né? Então é isso também que é muito importante que a gente quer compartilhar. Independente do porte, independente do ramo, da segmentação da empresa, ela precisa ter processo, ela precisa ter essa organização para que isso, na prática, dê o retorno devido, né? E também é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou implantar um sistema, o processo precisa estar muito bem desenhado para você depois ir para o sistema, e não o contrário. Não é o sistema que dita o que você vai fazer, é você que dita para o sistema, você que passa a parametrização para a implantação, colocar no sistema, né? Então, muita gente olha para a tela do computador e espera uma resposta, mas a resposta está no processo. Exatamente. Como que você resolveria isso? E depois você automatiza dentro do sistema. Exatamente. E aí, nesse processo que eu comecei, eu tive ali não chegou a ser 6 meses, mas 4 meses para eu concluir a faculdade ali de recursos humanos, e foi quando eu despertei aí esse olhar aí, e paixão pela tecnologia, e me formei na novembro, dezembro, quando foi em janeiro, eu já estava matriculada no curso de sistemas de informação. E nessa mesma empresa, que eu tenho gratidão aí por ter começado a carreira profissional, que eu pude exercer e despertar, né, o lado comercial que eu pude desenvolver ao longo dessa minha carreira, né? Então, eles me deram a oportunidade de passar por algumas áreas lá dentro, e uma delas foi a parte de propostas, né, de prospectar potenciais clientes por telefone e chegar a documentar uma proposta comercial. E até um ponto importante, a empresa precisa vender, né? Então, assim, não adianta nada ter administrativo e tudo, e se não tiver a venda entrando, né? Exato. E aí, vendo o potencial que você tinha para lidar com o cliente, falar com o cliente de uma maneira profissional e legal, você já começou a enveredar nessa área comercial com
muito sucesso, né? Sim, e assim, eu percebo que hoje, né, até um spoiler, mas a gente trabalha hoje juntas, né? Então depois a gente vai contar um pouco mais isso para vocês. Mas assim, a minha atuação na área comercial, ela sai um pouco da caixa, né? Que é falar que esse termo está em alta, mas de fato é relevante. Fora da caixa. O que, que é isso? É sair um pouco do comercial de uma empresa de software que busca número, vender mais um, né? Isso é necessário, claro, mas assim, é conhecer o perfil, né? Hoje a gente tem aí várias empresas de mesmo ramo, mesma segmentação, mesmo porte, porém cada empresa tem a sua particularidade de processo, de cultura, né? E o sistema ele tem que compactuar com isso. Em que sentido? Com a cultura dos gestores, com a cultura dos colaboradores, com a cultura da parceria com o sistema ideal que vai junto com você nessa necessidade. Então, assim, eu despertei e me desenvolvi comercialmente porque eu percebo que sai um pouquinho aquela massa do mercado de você querer mais um. Assim como a Fê na consultoria, que ela vai contar para vocês. A consultoria, ela sai daquele engessado, né? Cadastra aqui, faz aqui. Não. Você tem que entender o que ele precisa para que você possa oferecer a melhor solução, o melhor caminho, né? E quando você estava... É curioso você falar isso, porque lá naquele tempo você já tinha esse insight. Exatamente. Né? E eu acho que a gente foi bem abençoada assim, de ter essa trajetória nessas empresas que permitiu já pensar fora da caixa. E pequenas empresas têm esse potencial, né, de fazer você ter experiências mais próximas com o cliente, não ter aquelas metas só de número, né? Isso é muito bom quando você começa de baixo e vai melhorando, né? Você se torna um diferencial mesmo, né? Exatamente. Agora, só continuando a cronologia, né? Nesse meio tempo, a Luciana era interno e eu na rua fazendo implantação. E no segmento que eu estava, eu saía de segunda e voltava na sexta. Então, a gente conversava muito por telefone. Oi, Fê, onde você tá? Nossa, tô no meio da rodovia, tô dormindo não sei aonde, tal. E... Tô almoçando no McDonald's, né? Não somos... Tô tentando comer saudável, não consigo. Mas é um desafio, né? Até hoje. E aí, nesse meio tempo, na tua faculdade de sistema, eu tive a oportunidade de ser convidada por um professor, que é hoje atual gestor e dono da empresa que nós trabalhamos, né? E ele concedeu essa oportunidade, surgiu uma vaga e ele conhecia o perfil, né? Achou, acho que bacana, né? Pela meu destaque. E acabou... Agora, assim, pausa para o destaque, né? Não é se gabando, mas você era uma pessoa interessada, né? Sim. Você ia para a aula interessada. E, infelizmente, isso meio que está sendo tratado como diferencial, quando devia ser normal, né? Exato. Todo mundo ser uma pessoa interessada, né? E aí, né, nessa oportunidade, eu fiz uma entrevista e fui aprovada, já começando assim, ontem, né? Foi uma despedida muito difícil da empresa, da primeira oportunidade que eu tive, né? Foi um amadurecimento para eu também tomar essa decisão, né? Até compartilhado isso com os nossos pais, né? Sobre, meu Deus, será que eu vou fazer a coisa certa, né? E assim, foi uma frase que muito me tocou para tomar essa decisão quando os meus pais fizeram o seguinte questionamento. Você tem certeza que você pôde aprender tudo que você podia lá dentro? E aí eu respondi, sim. Eu passei por esse setor, eu aprendi isso, né? É claro que eu não posso falar que eu aprendi tudo, que seria mentira, porque a gente aprende todo dia, né? Mas foi um motivo de eu tomar essa decisão, olhar e falar assim, eu tive a oportunidade de conhecer e valorizar cada área, né? Entender o que é para eu me desafiar no novo, e sair com tranquilidade. Sair com tranquilidade. E aí quando eu entrei, foi também um processo muito bacana, porque por mais que a gente fala que é sistema, né? São culturas, são ferramentas diferentes, linguagens diferentes, metodologias diferentes, que eu tive que aprender do zero, né? Por mais que eu tinha experiência ali que eu fazia de olho fechado na outra, eu tive que aprender do zero, né? E eu fiz uma carreira muito legal nessa empresa, qual inclusive eu estou até hoje, né? São quantos anos? Já fizeram 10 anos, estou indo pro 11º ano de carreira nessa empresa, né? Então é muito legal, muito feliz em compartilhar isso com vocês. Aí, nesse meio tempo que ela saiu, eu continuei lá dentro, eu fiquei 3 anos e meio, quase 4 anos.
e tive uma bagagem muito boa também na parte de consultoria de implantação. Então, no meu perfil como administração e análise de sistema, eu conseguia transpor o que o cliente precisava em termos de implantação e falar com o desenvolvedor em termos de melhoria da ferramenta. Então, às vezes tinha parametrização que eram padrões, né? Mas tinham parametrizações que a gente melhorava na versão. Então, essa dinâmica entre identificar o que o cliente precisava e abrir um chamado interno para fazer uma melhoria, isso ficava muito fluido para mim, porque eu sabia exatamente como falar com o desenvolvedor, já imaginando a linha de código mais ou menos que ele ia fazer. Eu acabei me formando você aprende algumas linguagens, umas 5, 6 linguagens de uma forma generalista, e pela minha formação em ADM eu optei por não me aprofundar e por essa área de consultoria, até porque mulher nesse segmento é bem pouco, né? E estou muito feliz, assim, eu me encontrei bastante nessa área. E aí, nesse meio tempo, a Luciana já estava lá e eu decidi sair, porque na ocasião bateu com meu momento que eu estava pensando em casar, ia noivar, eu estava fazendo muitas viagens, aí eu comecei a colocar na balança o que valia a pena nesse quesito, né? E aí eu decidi sair, também foi muito difícil, porque, querendo ou não, a gente vive na empresa e você cria um relacionamento, né? Aí eu fiquei quase 8 meses parada, mas me dedicando ao noivado, construção de casa, e foi tudo fluido. Aí depois que eu casei, eu entrei na área administrativa, eu voltei na lista de crédito, uma oportunidade que o nosso atual chefe conseguiu para mim, por intermédio da Luciana, conversando com ele, a Fernanda está de volta no mercado e tal. Aí eu tive essa oportunidade, fiquei acho que quase 3 anos, engravidei, que eu também já estava com 33, hoje eu estou com 41, e engravidei. Aí trabalhei até os 8 meses, decidi sair para focar na maternidade. Quando deu 1 ano e meio que a minha filha fez, entrou a pandemia. E nisso a Luciana trabalhando normalmente lá, crescendo, aprendendo, né? Tudo que ela falou. Começou a pandemia a ficar mais branda, eu decidi voltar para a área de tecnologia. Aí eu abri uma MEI para prestar serviço de mídia digitais, sites, campanhas pagas. E a Luciana me ajudou com o primeiro cliente que precisava de um site. Eu comecei a fazer alguns trabalhos de acompanhamento de mídias e tudo isso que eu falei. Foi muito bom, aprendi bastante, mas chegou numa hora que eu precisava de parceiro, precisava ir para um lugar maior, mas também tinha minha filha. Então, quando a gente é mãe, a gente tinha outras atribuições. Prioridades, né? E aí você começa a colocar prioridades na balança. Aí eu decidi abrir mão desse caminho que eu estava começando a trilhar na parte de marketing digital. E no almoço, a gente estava conversando, um consultor vai sair da empresa. E aí eu pensei na hora, eu falei muito assim, despretensiosamente, acho que está na hora de eu voltar a fazer consultoria de implantação. Aí, pausa. Imagina aqui comendo, você tá falando verdade? Ela, tô. Você tem certeza? Ela falou, tenho, né? Nossa, eu lembro igual como se fosse ontem, assim, essa conversa. Fernanda, se eu abrir a boca pro nosso Não, ele vai chefe, dar uma oportunidade para uma entrevista. Ele já conhece você, porque ele me deu aula também. Detalhe, eu não tinha Sim. falado isso, né? Em ADS, ele me deu aula de banco de dados. E foi o professor dela depois, em seguida, na mesma faculdade. E aí, na mesma semana, já marcamos a entrevista, acho que foi alguns dias depois, eu comecei a trabalhar e faz 3 anos e meio que eu já tô lá. E aí a gente conversando, que surgiu essa sede de transmitir o que a gente sabe, né? Porque a gente começou a identificar no mercado uma falta de gente falando sobre isso, sabe? De falar de processo, de usar o sistema de uma forma legal, de uma forma leve, de uma forma direta. Na verdade, de você ter o resultado que a ferramenta oferece, né? E aí não é papo de vendedor, né? De fato, é o que você pode extrair, né, daquela ferramenta para você crescer como empresário, como colaborador, como gestor, né? E é assim, a gente vai abrir o foco aqui do canal para justamente colocar um pouco dessa nossa experiência
para que você, gestor, consiga absorver isso, você colaborador, você futuro empreendedor que está buscando um sistema ideal, como você já pensar na escolha correta, né? E aí a gente não refere-se a nome e marca, mas sim o que você pode fazer, né? Sabendo das ferramentas principais pré-sistema. Né? E é o nosso bordão, né? Qual é o melhor sistema? Aquele que você usa, aquele que você extrai, aquele que você consegue, né? Exatamente. Então, acho que vai ser um desafio, assim, bem legal. A gente está bem animada para compartilhar com vocês, porque, assim, todo dia é muito aprendizado. Sim, é interessante porque a gente vai compartilhar bastante com vocês também, no cenário de como hoje eu estou fazendo, né? Essa é a reflexão. Como eu estou fazendo determinado assunto. Como hoje eu faço na minha empresa, se eu tiver esse processo? Eu faço num papel de pão, né? Um caderno, num Excel. Isso está errado, né? Não existe certo e errado, né? Existe o que eu posso fazer para me beneficiar ao máximo. Então, um sistema, ele tem esse peso. Como assim ele tem esse peso? Né? Eu vou ter lá um Excel, dá certo? Sim, dá certo. Tanto que eu sempre tomo muito cuidado de falar quando a gente chega numa empresa, né? Tanto eu quanto você. O que funcionou até hoje está muito legal, porque o sucesso da sua empresa até hoje, você sustentou a trajetória da sua empresa até hoje com as ferramentas que você conhece, né? Só que chega um momento que é importante você considerar investir num sistema para automatizar essas questões. E o poder que o RP te dá disso é muito organizado. Eles se integram, né? Se integram, são interdependentes. Então, isso é muito valioso. E que pena que tem muito empreendedor que olha para o sistema só para tirar nota, só para fazer cadastro, só para gerar alguns relatórios relativamente simples, né? Não consegue o poder de um fluxo de caixa, de projetar o teu saldo futuro com base em lançamentos que você faz previamente. Enfim, a gente vai falar sobre muita coisa, a gente está muito animado. Agora, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá uma força nesse começo, né? Como qualquer negócio, como qualquer sonho, né? Precisa começar. E a gente está dando esse primeiro passo aqui com vocês. A gente conta com a colaboração e a gente vai dispor de muito conteúdo legal para que a gente consiga aí compartilhar um pouco da nossa bagagem, um pouco da nossa rotina com vocês e fazer esse assunto ficar ainda mais leve. Tá bom? Até mais. Tchau. Saiu! E aí?